Como ranquear bem no Google e dobrar a sua renda. Eu sou o Paulo Silveira. E eu sou o Mário Souto. Como será que a gente faz para aparecer bem no alto no resultado da busca quando você procurar por episódios bacanas no YouTube sobre tecnologia? Essa é a pergunta de $1 milhão. Quem tiver resposta... dobra a renda. Exatamente. Eu acho que aqui tem 3 pontos principais. O pessoal que estuda toda essa otimização para os motores de busca, né, que em inglês tem essa sigla bonitinha de SEO, Search Engine Optimization, eles vão dizer que tem 3 pontos principais, não é, Mário? E o principal, o chave é conteúdo. Isso é, se a sua página web não tem conteúdo relevante, conteúdo que importa, conteúdo bom, não vai dar muito certo. Exatamente. Então, se você está criando aí o seu blog ou está criando o seu site e tudo mais, muita gente acha que é só subir o site, botar no ar e colocar qualquer coisa. E não é bem assim. Você tem que fazer um trabalho um pouquinho maior aí e, sei lá, fazer uma análise nos seus concorrentes, dar uma olhada em conteúdos que tem relacionado no assunto, coisas que são tendência e tentar de alguma forma trazer isso pro seu site. O que você comentou dos profissionais, especialistas, tem gente que, ele faz consultoria de analisar o seu site e ver o que você pode colocar de páginas a mais, ou de pegar alguma página e colocar mais textinhos ou mais coisas que tragam mais valor à sua empresa e o tipo de público que você quer atingir. O Google para ranquear hoje em dia é um mistério, né? Passou por diversos algoritmos, quem estuda muito isso fica falando, olha, teve essa mudança, agora as mudanças são diárias, e dizem que eles usam mais de 200 fatores para ranquear e saber onde você deve aparecer no Google. Tem alguns que são chave, por exemplo, quando você busca episódio de tecnologia no YouTube, lá dentro do Google, se você clica num resultado e não era muito bem aquilo, o que você faz rapidamente? Você clica em back, não é isso? Quando você clicou num resultado do Google e não era aquilo que você estava buscando, você não volta atrás? Pois é, o Google consegue detectar isso facilmente e fala, opa, para essa pesquisa aqui, o Paulo Silveira buscou esse termo, clicou no site X, mas em 2 segundos ele deu back, ele fez o tal do bounce, ele voltou. E ele vai então falar, será que esse site faz sentido para o Paulo quando ele busca por esse termo de busca? Então, se o seu conteúdo realmente não é relevante para aquela determinada palavra-chave, não vai adiantar, Mário, não tem milagre. Não adianta nem se você tentar colocar um conteúdo que está sendo super procurado ali, que não vai resolver, não é? Exatamente. E nessa linha de conteúdo super procurado, se você tiver curiosidade, existe um site do próprio Google chamado Google Trends, que você pode pegar palavras-chave, como por exemplo, Justin Bieber na época que tem show, ou Neymar na época que tá tendo Copa do Mundo, e aí ele vai mostrar a quantidade de buscas que tem sobre aquele tema. Eu já peguei em um freela pessoal aí, uma empresa de festa infantil, que colocava Neymar escrito em várias tags H1 no site, aparecendo invisível, só para que quando alguém procurasse Neymar, aparecesse o site primeiro. Bem, isso com certeza não é algo bacana, o Google não vai gostar muito disso. Exatamente, porque você pode estar sendo um espertão ali, mas o Google sabe que o seu site é relacionado a festas e ao público tal. E ele sabe que Neymar não tem nada a ver com o seu site. E pode acabar acontecendo de você ser penalizado, que é um problema bem grande aí. Inclusive, uma empresa que trabalha com passagens aéreas aí, acabou passando um tempo atrás aqui no Brasil e o Google chegou a tirar eles da busca. É quase como se eles ficassem fora do ar. Então não adianta você ficar chutando palavra-chave só para criar, opa, o pessoal está procurando muito sobre Pokémon e se o seu site é sobre tecnologia, vai ficar um pouco complicado, a não ser que você encontre formas que façam muito sentido de trazer interesse das pessoas que estão procurando Pokémon caiam no seu site. A empresa de festa infantil pode comprar brinquedinhos de Pokémon. Tá resolvido. Exatamente. Manda um boleto para eles cobrando a consultoria. O segundo ponto que é muito importante para você ranquear bem são os links que você tem para o seu site, vindo de outros sites, que as pessoas chamam de backlinks, não é? Ele tenta medir como que você é referência na internet, isso é, se tem muita gente falando do Mário, seja bem ou seja mal, é sinal que ele é uma referência daquele assunto ao qual esses outros sites estão falando. Então, se tem muitos links, né, eles chamam de link juice, se tem muita chegada no seu site, muitas pessoas estão apontando para o Mário em determinado contexto, opa, o Mário deve ser algo relevante para quem está procurando daquele assunto. Exatamente. Se a gente pegar um caso, por exemplo, no mundo mais de tecnologia e tudo mais, a gente tem um mega portal aí,
que é o portal do Jovem Nerd. Então, diversos sites de tecnologia acabam fazendo link para ele e ele possui muito conteúdo. Então, aquela primeira regrinha que a gente comentou, ele satisfaz super bem de ter um conteúdo relevante e tudo mais sobre o tema de tecnologia. E vários sites referenciarem para ele acabam construindo mais isso. Outros portais que têm até mais que o site do Jovem Nerd são sites como, por exemplo, o G1, R7 e portais grandes assim. E o mais legal é que a gente está falando desse lance de referência. Esses portais mega grandes, eles podem passar referência para outros sites quando eles linkam para um outro, como por exemplo, quando o Jovem Nerd linka para a Alura nos podcasts. Então o trabalho de você aparecer e ser linkado para outros sites é muito demorado e muito orgânico. Tem algumas pessoas que tentam burlar isso e geram um monte de problemas, mas se você tiver conteúdo relevante, adivinha, as outras pessoas que gostam de falar sobre tecnologia vão linkar pro hipsters.tube falando, olha, assiste aquilo ali. E o Google, de uma forma ou de outra, usando os algoritmos malucos que eles têm lá dentro, vai acabar descobrindo, falando, opa, acho que o hipsters.tube tem a ver com SEO, tem a ver com WordPress, tem a ver com linguagens de programação e acaba gerando autoridade e confiança para aquele site. A gente está falando aqui dos pontos de Google e YouTube que hoje em dia acabam sendo que meio que quase uma coisa só, né? A mesma preocupação que a galera tem de aparecer nas buscas do Google, o pessoal anda tendo dentro do YouTube. E no YouTube é ainda mais difícil, né? Porque embora o seu vídeo possua muito conteúdo, tem que ter todo um trabalho do título, tem que ter uma boa retenção da galera que tá assistindo ali o vídeo. Um thumbnail bonitinho. A descrição tá bem feitinha ali. Bastante tempo atrás a gente falava que os comentários influenciavam, mas isso aí, até onde eu sei, é bem mentira. Tem um monte de heurística. As pessoas vão falar, olha, faça isso que o seu site vai ser melhor ranqueado. Porque eles testam muita coisa com o tal do Spider do Google, né? O bot, o robozinho do Google que sai navegando em todos os sites da internet para descobrir qual é o conteúdo e quem linka para quem. Algumas coisas são achismos, outras são heurísticas que vale a pena ficar atento. Porque muita gente não sabe, mas hoje o YouTube é a segunda maior search engine do mundo em relação a buscas. Isso é, as pessoas buscam muito diretamente no YouTube. Então, se eles querem buscar o que eu devo aprender a programar para conseguir um emprego, vai ter muita gente que vai direto no YouTube. Não é à toa que hoje em dia o Google tem aqueles snippets, ele não vai botar só resultado texto, ele põe resultados do YouTube, resultados do Google Shopping, resultados de livros, resultados do Wikipedia que vem do grafo de conteúdo dele e tenta gerar aquela página, além dos anúncios caríssimos do Google Ads. E é engraçado que algumas pessoas acabam pagando para aparecer primeiro em determinada palavra-chave e começa a virar leilão, né? Você começa a ter que pagar absurdos para conseguir aparecer primeiro do que determinada empresa para alguma palavrinha aí. Bem, a gente pode tentar anunciar para Neymar. Tá aí que funciona. Bem, o terceiro e último ponto, que é muito importante, é a estrutura do seu código HTML. A estrutura do código que representa seu site, não é, Mário? Exatamente. E essa parte tá ligado principalmente ali com a questão do front-end, que é mais a minha área, e envolve desde a forma como você vai encaixar o conteúdo até o planejamento das tags que você vai usar. Tem até algumas tags bem simples, não é? O título da página que aparece aí no topo do seu navegador web. Tem também o tal do meta description, que é uma tag interna que fica escondida aqui, realmente serve só para robôs que trabalham na internet. E um outro bem famoso é o tal do H1, que você já citou, é aquele header, o header mais importante. Qual que é a mensagem maior e com mais destaque que aparece na página que você está querendo ranquear? E além disso, o title da sua página vai influenciar também, inclusive é o que o Google usa na hora que ele vai mostrar o cardzinho do título quando você faz a busca. E existem algumas outras técnicas mais hackerzonas aí, como por exemplo, você segmentar cada bloquinho de código da sua página e falar que ele tem um determinado contexto, que é o que eles chamam aí do schema.org. Então, aqueles lancezinhos que aparecem de classificação, esse site vende um livro que é classificado como 5 estrelas. Ou nota de filme. Exatamente. Tudo isso você consegue trazer para o seu site por meio de alguns comandinhos a mais ou algumas instruções ali no meio do seu HTML. Que tem inclusive um formato mais bonitinho, o tal do LD-JSON, não é? Isso. Tem o JSON LD hoje em dia, que ele traz mais contexto ainda para as páginas. Então toda essa parte de planejar o HTML envolve uma série de coisas e vale super a pena dar uma aprofundada nisso aí para subir o seu site nas buscas. Eles são metadados que você coloca dentro do seu arquivo HTML que não vai aparecer para o usuário final, mas que os robôs sabem interpretar.
É óbvio que o Google nem sempre vai respeitar se você disser que no seu site só tem filmes nota 10 e avaliações nota 10 do seu produto. E vale ressaltar que a gente está falando bastante do Google, mas existem diversos outros bots. Existem outros mecanismos de busca aí e todos eles seguem meio que o mesmo padrão. O Google acaba ditando o mercado e a galera vai seguindo em cima. Uma outra métrica que é super legal de comentar, que a gente falou de como estruturar o seu HTML ali, mas são 2 pontinhos chaves, que é a questão do seu site ser um site responsivo. Isso é, o seu site precisa funcionar bem tanto no celular, quanto no iPad, quanto no notebook, quanto no iMac 27 polegadas, que aquele efeito sanfona tem que funcionar muito bem. E pensando nesse efeito sanfona, você tem várias telas e você tem várias formas que o conteúdo tem que se ajustar ali. Então você tem que tomar muito cuidado para, por exemplo, não carregar uma imagem gigantesca numa telinha de celular, porque isso ali está consumindo mais dados do usuário. E entra num último tópico aqui que seria a gente falar de performance. O tal do page speed. O Google, ele tem um sitezinho super bacana, que é o Think with Google, onde você consegue colocar a URL do seu site, e ele tem um site todo bonitão, que gera uma métrica de quão rápido é o seu site. Ele fala também qual a média de duração dos usuários numa página, e você ainda pode pedir para ele te dar um feedback e meio que uma análise assim do que você pode melhorar em cima do seu site que você tem ali. Pois é muito importante que o seu site carregue rápido, não só em velocidade de cronômetro, mas que a experiência do usuário seja clara de que aquele site é rápido. Isso é, você abre o site e você tem uma impressão, opa, as informações que eu preciso, principais, já estão disponíveis para mim rapidamente. Pouco me importa se uma imagem em específico está demorando um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas a sensação de que está pronto para uso tem que ser bem rápido. Se a gente for entrar em nominhos aí, o que o Google mais conta é o que eles chamam de conteúdo above the fold, que é o seu site ele tem uma altura gigantesca, o seu site do topo até o rodapé, mas aquela primeira parte, que normalmente vai ser o topo e o começo de algum post ali, tem que carregar o mais rápido possível. Traz essa sensação de que o seu site é rápido e tudo mais para o usuário. O vídeo do YouTube tem que aparecer rápido, já os comentários poderiam até carregar um pouco depois. Bem, SEO é um tema que dá para entrar em detalhes gigantescos, a gente só tocou aqui o comecinho. Exatamente, foi só para dar uma abordada superficial ali, mas a gente já conseguiu falar bastante nominho e te dar um norte aí para seguir nas suas buscas e avançar nessa jornada em busca de ser o primeiro no Google ou no YouTube. Mário, pede pro Alan editar os sites do Jovem Nerd e linkar mais pra Lura, pro HipstersTube, pra gente lá. Editar? Eu vou mexer agora. Beleza, valeu. Já. Valeu. Pera aí.